Diante de uma nova realidade, supere-se. Ah, Elizabeth, mas isso é simples. Isso não é tão simples assim. Mas isso é possível e nós vamos ver, esse é o meu tema de hoje, e nós vamos ver no decorrer da minha fala que vocês vão entender como é possível superar-se. Nós temos observado que há alguns anos atrás nós vivíamos sempre no negativo, sempre reclamando, sempre a culpa era do outro, e hoje nós estamos desenvolvendo uma nova cultura, que é exatamente a cultura do positivo, nada de negativo. Até porque esse é o entendimento do nosso cérebro. A neurociência traz isso, o quanto o nosso cérebro contribui com a nossa vida no sentido de que estejamos todos bem. Então, o que é que nós buscamos na vida? Nós buscamos na vida sempre o nosso bem-estar. Quem não quer ter o bem-estar? Quem não quer ter a felicidade? Tem uns que acham que nem existe felicidade, mas não importa o conceito de cada um. O importante é as pessoas estarem bem, estarem satisfeitas, e isso é o sonho de todas as pessoas. Porém, teve algo que me chamou bastante a atenção. Os cientistas confirmam que o luto não é um luto só de perder um ente querido. Essa palavra parece que dói. Como assim, luto? Sim, é luto. Porque o que é que Freud diz sobre o luto? Eu vou ler aqui para vocês. O luto é caracterizado como uma perda de um elo significativo entre uma pessoa e seu objeto. Portanto, um fenômeno mental natural e constantemente durante o desenvolvimento humano. O que é que Freud diz exatamente aqui? Ele não disse que é a perda de um ser querido. Ele faz isso muito abrangente. Quer dizer o seguinte, nós temos o luto nas perdas dos nossos entes queridos, ok, mas nós temos o nosso próprio luto, o luto de nós mesmos. Como, por exemplo, se a pessoa perder uma perna, ela vai passar por um luto. E até, às vezes, os seus familiares também, os seus entes queridos também vão sofrer naquele luto dessa perda. Mas não para só aí, foi daí que veio a minha reflexão. A minha reflexão é que nós perdemos também outras coisas nas nossas vidas. Quantas oportunidades na vida nós tivemos que nós realmente saímos muito bem. Vou dizer aqui uma empresa. Eu, por exemplo, já aconteceu comigo de passar por isso. Mas eu já ganhei também todo um aprendizado. Mas passar isso o quê? Passar por uma perda de um grande negócio que você tinha. De um amor que você tinha, você perdeu esse amor. Mas perdeu por quê? Porque vocês se separaram, não porque houve a morte de ninguém. Mas você passou por um luto. Eu passei por um luto. Ah, mas esse luto é um luto que é eterno? Lógico que o luto não é eterno, como sempre. Então eu quero falar aqui do prazo do luto. O luto vai de 1 até 2 anos. Lógico que tem pessoas que vai conseguir superar, pode até conseguir superar muito mais rápido do que isso. Porém, quando nós pensamos assim, e eu já vi pessoas dizerem assim, se essa empresa falir ou se esse negócio não der certo, tá tudo bem, eu começo tudo de novo porque eu já consegui chegar até aqui, eu vou conseguir, obviamente, continuar. Sim. Isso pode ser fato, isso tudo bem, pode acontecer, porém, ele vai passar pelo luto assim mesmo. Sabe por quê? Porque o processo do recomeço até chegar onde ele já esteve, com certeza será um processo demorado, um processo bem desafiador. Estamos em um outro momento, é tudo diferente a partir de agora, e mesmo se fosse igualmente, o processo é complexo. O que eu quero trazer com toda essa mensagem aqui? Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque na nossa vida nós temos que parar e pensar sempre como nós estamos sentindo diante do que está acontecendo na nossa vida. De repente, você se vê uma pessoa extremamente nervosa e você não sabe exatamente de onde vem esse nervoso. Será que você não está passando por um momento de luto e você nem tomou consciência disso? Então é bom parar e pensar um pouco sobre isso. Bom, mas esses sentimentos do luto também tem alguns passos sobre isso. O que você pode sentir durante o luto? Eu estou falando aqui do luto de qualquer coisa que possa ter acontecido na sua vida. Ou que possa acontecer e que você tome consciência disto. É o luto de sentimento de negociação. Você fica assim, isso não é nada, isso eu já consigo resolver, isso... Então você começa a negociar com você mesmo para sair daquela situação. Eu tive essa perda, estou me referindo aqui, mais especificamente voltada aos negócios, às buscas que nós temos na vida e que a gente adquire e depois acaba perdendo. Um outro sentimento que a pessoa pode ter é o sentimento da raiva. O sentimento da raiva foi Deus que me castigou, eu sei que deve ser, às vezes tem até o julgamento, né? Deve ser aquilo que a outra pessoa está fazendo contra mim. Enfim,
acha uma forma de sair desta. Isso tudo já são também uma autojustificativa, não deixa de ser. O outro ponto é a negação. É negar. Isso não foi nada, isso eu nem considero o que aconteceu comigo. Também é uma forma de sair um pouco da dor. E uma outra ainda é a própria depressão. Na depressão, vai ficar caladinho, quietinho, muito triste. Aí vem a questão da tristeza, que também a tristeza é um ponto, está bem aí, muito próximo à tristeza, é o caminho para a depressão. E na depressão, a coisa é muito mais complexa ainda. Tudo bem, eu falei de todos esses passos. Qual é o outro, então? Sim, é a aceitação. Tudo bem, mas falar aceitar não é fácil. Não é fácil. Por isso, não importa qual é o luto, mas o luto, você não supera o luto antes de 6 meses, 1 ano. Às vezes, nós perdemos um amor na nossa vida, nós demoramos até mais. Eu já tive situação que eu demorei mais de 2 anos. Eu demorei 4 anos para me superar. Com toda uma luta. Depende da gravidade, do sintoma, do que a pessoa está sentindo exatamente sobre. E também da observação da pessoa sobre isso, não é? Do trabalho com a mente. Tudo isso vai ajudar, tudo isso vai contribuir. Mas o que é que nós temos que fazer? Eu disse tudo isso aqui. Não foi porque eu quero fazer aqui um jogo de emoções. Na verdade, não é isso mesmo. A verdade é dizer o seguinte: nunca pense quando falar na palavra luto, perdi um ente querido. Não. Observe, isso eu estou trazendo até como uma busca do seu autoconhecimento. Buscar o seu autoconhecimento faz parte também dos meus comportamentos referente ao que é o luto. Quantas esposas, eu vou dizer isso porque às vezes a gente vê o esposo chegar em casa e ele não quer falar, ele não quer falar, ele não quer falar. Você pergunta aí, foi tudo bem? Como é que foi o trabalho hoje? A pessoa não fala, a pessoa está quieta. Nesse momento, nós mulheres precisamos entender, ele está passando por um momento de luto ali. Alguma coisa deu errado e entrou a dor. A dor. Então, a luta realmente é como fazer para tomar essa consciência. Isso é possível? Claro que isso é possível. Se eu tiver consciência de que aquele sentimento que eu tenho neste momento é um sentimento de uma perda, realmente de uma perda, não importa que tipo de perda, mas é de uma perda, e eu ficar remoendo aquilo e aquilo está doendo em mim, sinceramente, eu já estou entrando num processo de... E eu, para finalizar aqui, eu vou contar aqui só um fato ou 2 fatos que aconteceram comigo, que na época eu não tinha consciência que eu passei por um luto, e eu passei por um luto de 3 anos. E sabe qual foi o meu grande luto? Foi empresarial. Eu trabalhei sempre na área de gestão nas empresas, gestão estratégica nas empresas. E eu tinha assim, vários tipos de clientes, não era tanto, mas eu tinha um número bom de clientes e estava trabalhando. De repente, uma das empresas, das organizações, foram me trazendo muito trabalho, eu fui assumindo. De repente, quando eu pensei, eu estava só com aquela empresa. Eu falei, gente, eu não posso ficar só com essa empresa, porque na hora que essa empresa, na hora que eu não estiver mais com ela, eu não tenho outros clientes. Olha, e eu demorei a tomar essa ação e aconteceu. E quando aconteceu, 3 anos, eu fui me reinventar novamente, buscar novos clientes, foram 3 anos de muita dor. Eu não tinha consciência que eu estava vivendo ali no luto, eu estava. E eu passei dos passos que eu estava dizendo, que é uns passos que a gente pode passar todos ao mesmo tempo, como a gente pode passar mais um. Mas eu passei o da depressão, que eu não tinha noção que era depressão. Eu só sabia que tinha algo muito diferente em mim, eu não era mais a mesma pessoa. Eu não era mais. Mas não tinha consciência disso. Um outro fato foi uma empresa, a minha área é sempre na área do conhecimento, e do nada apareceu uma pessoa que me chamou para uma sociedade e eu assumi de entrar com a parte financeira. Então, tudo bem, mas eu não vou poder trabalhar nisso e tudo mais. Lá na frente, a pessoa que me fez o convite saiu da empresa e eu fiquei, coloquei um gestor lá, mas não deu certo. Não era a minha área, eu não dominava aquela área em absolutamente nada. Então, eu não pude também contribuir tanto, não tive como ficar acompanhando, a empresa faliu. Aí, de novo, eu fiz as contas e pensei assim, a minha perda foi muito grande. De novo, eu tive um grande impacto e passei também pelo luto sem ter consciência que eu estava passando por isso. Talvez seria até mais fácil de ter melhorado. Mas, então, sempre vamos trabalhar a nossa performance, a performance da nossa equipe, inclusive a nossa, para estar atentos. Então, um ponto a mais da performance é olhar para frente e dizer assim, não, é daqui para frente. Mas se acontecer
que isso não for possível, você já sabe, vou passar por esta fase, mas também isso é possível de ser superado. E eu espero vocês numa próxima oportunidade.